Estou procurando muito por ações que não pagam dividendos, que é um paradoxo. Eu estou falando isso porque a gente escuta muita gente, né? Muitos alunos e investidores estão sempre procurando por empresas boas pagadoras de dividendos. E eu quero mostrar para vocês aqui, através desses gráficos, que às vezes o dividendos não é uma coisa tão legal assim, e vai depender muito. Oi Mila, então hoje o assunto eu estou procurando desesperadamente ações de empresas que não pagam dividendos. É esse o assunto do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Tem alguns dados aqui para mostrar para vocês por que é importante ter na carteira ações de empresas que não pagam dividendos, que empresas que talvez até nunca paguem dividendos. Eu estou procurando aqui alguns exemplos de empresas que nunca pagaram dividendos. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no vídeo, mas antes, vou aqui falar com vocês, pedir gentilmente que quem puder mandar esse vídeo para os amigos aí e trazer mais gente para esse canal, serei muito grato. Em troca, trago aqui conteúdos semanais para que esses conteúdos vão ajudar vocês a fazer seus investimentos, melhorar suas finanças e atingir a tão famosa liberdade financeira. Bom, vou fazer uma comparação aqui de algumas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, para vocês entenderem a verdade por trás dos dividendos, porque eu vejo muita gente com essa propaganda, viva de dividendos, viva de dividendos. E viver de dividendos não é uma coisa tão simples assim. Quem vive de dividendos hoje no Brasil, fala Santana, ô Rejane, quem vive de dividendos e faz propaganda que vive de dividendos são bilionários, porque é só você fazer uma conta, você vai receber mais ou menos 6, 7, 8% de dividendos anual, então você precisaria de R$1 milhão para você ter R$10 mil, então precisaria de 10 milhões de reais para receber mais ou menos R$100 mil por ano de dividendos, falando num dividendo de 10%. Então, não é muito assim viver de dividendos. Então, antes de você viver de dividendos, você tem que ter uma carteira de crescimento exponencial. E uma carteira de dividendos obrigatoriamente não possui um crescimento exponencial. É uma questão de lógica do investimento, de lógica da empresa. Empresas que pagam bastante dividendos são empresas que não têm um crescimento mais acentuado. Quando a empresa gera o caixa dela e ela tem projetos para reinvestir, e esses projetos vão fazer a empresa crescer, a empresa não paga dividendos para investir nos próprios projetos. Quando a empresa passa a pagar bons dividendos, ela não tem mais tantos projetos, e acaba que ela não cresce mais o seu valor e tem um dividendos constante. Vou mostrar aqui através de alguns gráficos para a gente desmistificar e deixar isso bem tranquilo. Depois, se tiver alguma dúvida, manda um direct. Agora que às vezes fica difícil, mas manda aí o seu joinha, manda a sua pergunta que a gente vai tentar responder aqui agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês, talvez não seja bem enquadrado, mas o que eu quero mostrar aqui um gráfico de Magazine Luiza. Deixa eu tirar aqui os comentários para ficar melhor. Calma aí. Fala aí, Elton. Não está bem enquadrado, mas eu vou tentar mostrar aqui da melhor forma. Olha, a Magazine Luiza, ela pagou, o último dividendos reportado. Se você entrar nos sites aí, qual foi o dividendos da Magazine Luiza nos últimos 12 meses, foi aproximadamente 0,1%. Então, se você investiu algum dinheiro, você recebeu de dividendos 0,1%. E no Bradesco, isso foi muitas vezes maior, esse dividendos. Foi de 3,2%, um dividendo anual. Ou seja, se você comprou R$100 mil de Bradesco, você recebeu R$3.200 de dividendos em um ano. Veja que você não pode ficar
viver de dividendos, porque é um valor, 100 mil reais, é apenas 3.200 reais que você vai receber de dividendos nas ações do Bradesco. E da Magazine Luiza, 0,01%, ou seja, talvez você receberia ali 100 reais de dividendos a cada 100 mil reais, e olhe lá. Só que nos últimos 12 meses, as ações da Magazine Luiza, né, que é esse gráfico aqui, subiram 114%. Então, se você investiu, comprou ações de Magazine Luiza nos últimos 12 meses, lembrando, isso aqui não é recomendação de compra, eu não estou falando para ninguém comprar nenhuma das ações aqui faladas, estou falando apenas didaticamente. Tá? Não é para sair comprando as ações que eu falo aqui, não é uma recomendação de compra. Então, se você comprou as ações da Magazine Luiza nos últimos 12 meses, o seu capital cresceu 114%, ou seja, você teve um crescimento exponencial. Está aqui o gráfico aqui, talvez não esteja bem enquadrado para vocês, mas vai ficar salvo, eu vou mandar depois nos stories os gráficos para vocês compararem. Então, em um ano, as ações da Magazine Luiza subiram 114% e a do Bradesco caiu 25%, que está aqui, é o próximo gráfico. Né? Você vê que é um gráfico que ele caiu na pandemia e não conseguiu se recuperar ainda. Então, se você tivesse investido nas ações do Bradesco, né, em Magazine Luiza, em 12 meses você teria 100 mil reais investindo no Bradesco ou na Magazine Luiza. Você teria 78 mil reais com o Bradesco, já contando dividendos, e 114 mil em Magazine Luiza, também já contando dividendos. Ou seja, Magazine Luiza não pagou dividendos quase nenhum, praticamente 0,1%. O Bradesco pagou muitas vezes mais, 3,5% de dividendos, mas as ações caíram. Então, isso reforça o que eu sempre falo, para vocês não focarem os investimentos de vocês em empresas pagadoras de dividendos, porque eu vejo muita gente vendendo curso, viva de dividendos, viva de dividendos. Antes de você viver de dividendos, você vai ter que ter uma carteira de crescimento, sabe? Que envolve empresas small caps, empresas com um risco maior, que vão realmente aumentar o seu patrimônio exponencialmente. E à medida que, até que você vai ganhando mais idade, você tem menos propensão a risco, aí você vai montando uma carteira de pagamentos de dividendos. Mas se você focar no início em apenas empresas pagadoras de dividendos, sua carteira não vai crescer, porque empresas que pagam bons dividendos não crescem tanto. É só você olhar as grandes empresas de tecnologia americana, Google, Facebook, Twitter, Tesla, Netflix, né, e muitas outras, todas elas tiveram um crescimento em algum período de 10 anos, não foi nos últimos 10 anos, mas em um período de 10 anos, subiram 10.000%, ou seja, 10 mil dólares se transformaria em $1 milhão em 10 anos, e empresas essas que praticamente nunca pagaram dividendos ou pagaram muito pouquinho de dividendos. Falando agora de investimentos internacionais, eu vou mostrar aqui dois gráficos. Esse gráfico aqui é o gráfico de um ETF que representa as ações da Nasdaq. Vejam que ele subiu, caiu com o coronavírus e depois subiu exponencialmente de novo. Então, o Nasdaq, nos últimos 12 meses, ele subiu 45%. Então, se você investiu nesse ETF que copia as empresas da Nasdaq, o seu patrimônio cresceu 45%. Agora, se você investiu neste fundo aqui, que é um fundo chamado Super Dividendos, é um fundo internacional que concentra empresas, as melhores empresas pagadoras de dividendos no mundo inteiro. Veja que ele começa lá no canto superior esquerdo, despenca com o coronavírus e depois não consegue se recuperar todo o valor que tinha antes da crise. Então, nos últimos 12 meses, a cota desse fundo, né, de empresas boas pagadoras de dividendos, caiu 32%. Então, vamos imaginar que se você tinha investido 100 mil dólares em cada um desses, né? Na Nasdaq, se tivesse investido na Nasdaq 100 mil dólares, você teria apurado depois de 12 meses 145 mil. E nesse fundo de dividendos, 80 mil, ou seja, você estaria com um valor bem abaixo, né, 20% abaixo do que o seu capital investido. A Nasdaq, ela pagou de dividendos em um ano
apenas 0,5%, 0,5%. Enquanto que esse fundo de dividendos, ele pagou 9,46% de dividendos, ou seja, ele pagou um dividendo realmente alto. Muitas vezes, 20 vezes maior do que o Nasdaq, né, do que o dividendos pago pelas empresas da Nasdaq. Porém, a Nasdaq subiu 45% e esse fundo caiu 32%. Então, mesmo pagando um dividendos alto, o seu patrimônio reduziu, ficou 20% inferior. Então, veja que, mais uma vez, eu estou reforçando aqui essa ideia de esquecer isso de pagar, de comprar, de querer empresas de dividendos. E porque o dividendos tem muito a ver com o perfil. Pessoas já estão mais velhas, então elas não aceitam o risco de perder. Então tem que comprar realmente empresas boas pagadoras de dividendos. Agora, quando um cliente meu fala assim, eu quero abrir uma conta na corretora para o meu filho, eu quero comprar empresas que pagam bons dividendos para ele. Eu falo assim, não, seu filho tem quantos anos? 15? 10? Então, para esse perfil, não é um perfil para empresas pagadoras de dividendos. É um perfil de crescimento. É melhor você comprar, por exemplo, o Small 11, né, um índice de Small Caps, ver na corretora que você tem conta algum fundo de Small Caps, porque no longo prazo, em 10, 15, 20, 30 anos, eu acredito que essas empresas que não pagam dividendos vão multiplicar o seu capital muito mais vezes do que empresas pagadoras de dividendos. Então, talvez o gráfico aqui não tenha ficado legal, mas depois, se você voltar aqui no vídeo, vai ficar melhor de você ver. E também vou deixar esses gráficos nos stories, que aí você vai comparar as empresas, né? Ali eu vou colocar o gráfico da Magazine Luiza e do Bradesco, dois ativos nacionais, né? Que você vai ver que o gráfico do Bradesco ele caiu nos últimos 12 meses e da Magazine Luiza subiu exponencialmente. E a Magazine não pagou praticamente nada de dividendos e o Bradesco pagou 3,5% de dividendos nesse ano, né? Nesses 12 meses. Vou colocar também o gráfico da Nasdaq, né, que subiu, as cotas subiram 45% em 12 meses e não pagou praticamente nada de dividendos, 0,5%. E vou colocar também um fundo que chama Super Dividendos, que foi um fundo que pagou 9,46%, quase 10% de dividendos em 12 meses, porém as cotas caíram 32%. Ou seja, nos dois casos, a carteira de dividendos ficou muito aquém da carteira de crescimento. Então, entendam essa divergência, né, essa diferença, e parem de procurar. Eu recebo muito direct. Rafael, me dá a ideia de empresas pagadoras de dividendos. Você, mas por quê? O que você quer? Não, eu quero multiplicar o meu dinheiro. Não, cara, com empresas pagadoras de dividendos, você jamais vai multiplicar o seu dinheiro. Sabe? Você tem que ter uma carteira de crescimento para depois ir construindo a sua carteira de pagamento de dividendos, né? A Messen Investimentos você indica? Não conheço, não sei do que se trata, Elisete. Se for esse nome mesmo, Messen, eu nunca ouvi falar, não me parece ser uma empresa que está dentro do mercado financeiro. Então, pode ser que esteja e eu não tenho conhecimento porque são muitas empresas. Então, lembrando que eu só faço investimentos, só indico investimentos para os meus clientes, para os meus alunos, empresas que estejam dentro do sistema financeiro nacional. Jamais eu indico para alguém fazer uma TED para uma empresa que não seja uma corretora credenciada, uma boa corretora, né, um banco, alguma coisa assim. E eu recomendo fortemente que não se transfira nenhum dinheiro para uma empresa que você vai se tornar sócio, para ela fazer trade para você, para ela fazer trade de ações, de criptomoeda, de forex. Jamais façam isso, porque o risco de vocês perderem todo o dinheiro é muito grande e dezenas de empresas no Brasil já quebraram ou os donos levaram o dinheiro de quem fez aporte de capital lá, tá bom? Então sempre procure por corretora de valores, aprendam a fazer as operações e invistam no seu próprio nome, tá? Porque a ganância faz você perder tudo. Geralmente empresas, não estou falando que é essa daqui porque eu não conheço, mas empresas elas têm a proposta de ganhar 1% ao dia, 2% ao dia, e você sem saber está entrando numa pirâmide e você perde todo o seu capital em algum momento, né? Basta colocar no Google aí, pirâmide financeira, vai aparecer um monte de reportagem, leia antes de você entrar numa empresa que não seja do mercado financeiro, tá bom? E
para quem quiser fazer um curso comigo de investimentos, eu tenho um curso digital, além da minha mentoria individual, tem um curso digital, o link está na bio ou aqui na descrição do vídeo, se você estiver me vendo no YouTube, que eu posto os vídeos lá também. Tem um curso para você aprender a montar a sua carteira de investimentos com segurança, é uma carteira com qualidade e que realmente proteja o seu capital e que você ganhe dinheiro no longo prazo, ok? Um grande abraço para vocês, muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Quarta-feira estaremos aqui de novo às 13h30. Mande por direct ou deixe aqui embaixo do vídeo as suas dúvidas, que eu tenho o maior prazer da gente bater um papo sobre elas e eu quero ajudar vocês com essa questão das suas finanças e dos investimentos. Forte abraço e até quinta-feira. Quarta-feira, 13h30.